Olá, aqui é o Giancarlo Santos e nesse vídeo a gente vai tratar sobre a API do GPT-WIS. Com a API do GPT-WIS é possível fazer a integração dos agentes, que fazem parte do teu GPT-WIS com os sistemas externos. Então nós temos uma função na API que, que te dá a possibilidade de consultar um agente, mandar uma pergunta para ele e ele vai retornar via API essa resposta. Com esse tipo de recurso, a gente consegue, por exemplo, integrar o nosso agente ao WhatsApp, ou ao Facebook Messenger, ou ao Instagram, ou então a um sistema de multiatendimento, ao nosso próprio software, para quem tem SaaS, ou para quem tem software que está rodando interno, desde que o sistema que está sendo integrado consiga fazer uma chamada via HTTP, via API, tu vais conseguir fazer essa integração. A integração, a API, no momento, ela conta com somente uma função, que é a função de consultar o agente. Mas, em breve, vai ter função para também alimentar a base de conhecimento. Então, por exemplo, tu tens um documento do Word onde tem informações que fazem parte da base de conhecimento do teu agente, e esse documento, ele de tempos em tempos, ele é alterado com mais informações, né? Via API, vai ser possível mandar uma nova versão desse documento para a base de conhecimento sem precisar entrar no ambiente do GPT-WIS, né? Que é esse ambiente que a gente está vendo agora, tá? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar um pouco dessa API. A gente vai fazer alguns testes com ela, usando o Postman. O Postman é um software para não só documentar a API, mas também poder testar ela, ver resultado, né, antes de até mesmo colocar dentro do nosso sistema. É a maneira mais rápida que a gente tem de testar se está tudo ok com acesso via API do nosso agente. Duas informações que são bem importantes e relevantes é a autenticação que é necessária para usar a API e o ID do agente, que também é necessário para poder, quando mandar uma pergunta, especificar para qual agente que tem essa pergunta. Lembrando que dependendo do plano que você esteja usando o GPT-WIS, você pode ter 1, 2, 10 agentes, 100 agentes, né? Tu pode ter uma infinidade de agentes, cada um com uma funcionalidade ou com um papel específico dentro da tua organização. Tu pode ter um agente que está prestando suporte para o teu cliente final, como tu pode também ter um agente que está prestando suporte para o teu time de vendas, por exemplo, para te ajudar a gerar proposta comercial, ajudar a gerar e-mail de resposta, esse tipo de coisa, né? Então, em relação ao token de acesso do, do teu GPT-WIS, aqui em conta, no final dessa página, eu tenho as chaves de API. Chaves de API nada mais são do que os tokens de acesso. Então, eu posso criar várias chaves de API, isso é bem interessante, porque, por exemplo, se tu contrata um programador para desenvolver uma integração, né, para a tua necessidade. Então, tu pode criar uma chave de API específica para esse programador, para ele usar durante os testes dele, né, para ele fazer os acessos dele, e depois, né, que ele te passou o código e tal, tu desabilita essa chave, tu exclui essa chave, né, tu vem aqui, tu vai excluir essa chave, e essa chave vai deixar de ser válida, é como se fosse uma senha, essa senha deixou de ser válida para o uso da API. E daí tu vai usar uma outra chave de API, tu vai criar uma outra chave, por exemplo, né, essa chave daqui, e colocar dentro do teu código, no código que tu vai hospedar em algum lugar. Isso é bem importante para preservar a segurança de acesso ao teu GPT-WIS. Então, chave de API, você vai acessar
no menu conta, na opção conta. E o ID do agente está no próprio agente. Então, nesse caso aqui é uma conta free. Conta free eu só tenho um agente. Esse aqui é o nosso agente exemplo dos outros vídeos, né? Se tu estiveres lembrado, é o nosso agente de empresa para empréstimo consignado. E se eu for aqui em configurações do agente, um pouquinho mais para baixo, eu tenho aqui o ID do agente. Esse é o identificador do agente. Então, é essa informação aqui. Eu dei um clique e isso já foi para a área de transferência. Com esse ID aqui, eu determino, eu identifico qual agente que vai responder aquela pergunta. Então, para usar a API, eu preciso da combinação do token, da chave da API e do ID do agente, ok? Então, a gente já vai conseguir fazer um teste agora mesmo. Eu vou aqui abrir o nosso Postman, com o link que foi enviado para vocês, para ti, né? Tu tens acesso a essa documentação também, tu vai ter acesso a essa documentação também, para poderes testar, né, para poderes fazer um teste lá na API, usando daí o teu ID, o ID do teu agente e o token também do teu GPT-Wiz, tá? Então, para quem não está familiarizado com o Postman é uma maneira muito simples, muito fácil de testar chamada de API, né? Então, com a URL, eu defino a URL. Então, essa daqui é a URL que a gente vai usar para chamar o nosso agente, para mandar uma mensagem para o nosso agente e ele nos retornar uma resposta. appgptwiz.com.br/agentes/query e depois da última barra eu tenho o ID do meu agente. ID esse que a gente viu que está lá na tela de agentes no nosso GPT-Wiz. Eu defino a autorização dele como Bearer Token. Bearer Token é uma das maneiras de autenticação de API. Existem várias maneiras de autenticar a API, né? No caso do GPT-Wiz é a Bearer Token, e o token aqui tu vai colocar o token lá do teu GPT-Wiz, né, que está lá na tela de contas. É só tu vires aqui e colocar o token aqui para poder fazer esse teste. Então, eu tenho aqui a URL e no final eu tenho o ID. Então, o ID está aqui, esse aqui é o ID do meu agente. Aqui está entre chaves porque eu defini como uma variável aqui no ambiente do Postman, porque fica mais fácil de mudar ela, de testar, e fica um pouco mais seguro também, né? Então, como é que eu faço para chamar a API, né? Eu uso o método POST. Tu tem em requisição HTTP, tu tem vários tipos de requisição: get, post, put, delete, head, options, etc. Para o agente responder, a gente tem que usar o post. Então, não adianta pegar esse link aqui e colar no teu navegador para fazer um teste, porque o teu navegador, a requisição que ele manda para o servidor é sempre get, né? Então, tu vai ter que usar algum software tipo Postman, Insomnia, ou então alguma extensão do VS Code. Vai depender muito da maneira como o teu time de desenvolvimento, ou como tu trabalhas, né? Ele é mandado um JSON no corpo da tua requisição. Nesse JSON eu tenho somente um campo, que é o query. No query eu tenho a pergunta que eu quero fazer, ou tenho a instrução que eu quero dar para esse agente, né? E assim que ele recebe essa mensagem, o agente vai processar essa mensagem e vai retornar uma resposta para ti. Vai retornar também no formato JSON a resposta, answer, para aquela pergunta que foi feita, né? Então, aqui eu tenho a resposta para aquela pergunta que foi feita. Então, vamos fazer um teste muito rápido aqui. E eu quero dizer assim, deixa eu perguntar aqui, posso
Posso vir aqui. Posso. Deixa eu vir aqui desse lado aqui. Posso quitar a minha dívida a qualquer momento? A qualquer momento? Quais são as vantagens? Fazendo duas perguntas, uma mensagem só. E aí ele vai compor a resposta para mim. Então aqui eu dou o send, quando eu clicar no send, vai ser chamada essa URL aqui, com a autorização que eu defini, com o meu token de autorização e com o ID do meu agente. Vou mandar um send aqui. Ele está acessando o nosso servidor lá do GPT-UI, está acessando o teu agente, né? Nesse caso aqui é o meu agente de empréstimo consignado, e vai trazer a resposta. Então está aqui a resposta, levou 12 segundos. Essa é uma informação importante, né? A inteligência artificial, ela não é tão rápida quanto a gente... Ela é extremamente rápida, né? Gerar uma resposta coerente, correta, em poucos segundos, ela é muito rápida. Então, em 12 segundos, ela respondeu, né? O que eu preciso fazer. Mas, em alguns casos, dependendo do sistema que tu estiveres usando para fazer essa chamada, né? O sistema ele tem um timeout. Então, assim, se não responder em 5 segundos, por exemplo, vai dar timeout, não a resposta, o teu sistema não vai esperar a resposta vir lá do agente. Ele vai cortar já e vai dizer assim, demorou muito, não quero saber da resposta. Então, essa é uma informação também que é importante tu teres em mente na hora que for usar a integração, que muitas vezes uma resposta, dependendo do que for pedido, pode levar muitos segundos, às vezes até minutos, dependendo do que estiver sendo pedido para ele, tá ok? Então, a resposta está aqui. Sim, você pode quitar a sua dívida a qualquer momento. Uma das vantagens de optar pelo empréstimo consignado é que você tem a flexibilidade de fazer a quitação antecipada do valor devido. Ao quitar a dívida antes do prazo estabelecido, você pode se beneficiar de algumas vantagens, tais como redução dos juros, reduzir o valor total dos juros, e aqui são as vantagens de quitar a dívida antes, né? Tudo isso daqui, é um texto razoável, um texto grande, vocês podem ver, é um texto bem grande, né? Para fazer sentido, né? Para poder convencer a pessoa que vale a pena ela quitar antes de encerrar o prazo, né? Então, dessa maneira aqui, usando essa URL, né, mandando o ID do meu agente, tem que ser esse formato, com o ID do teu agente e com o teu token válido também, tu consegues consumir os recursos do teu agente, tu consegues usar ele para responder perguntas e até gerar solicitações para ele, né? Depois eu vou mostrar um exemplo de gente gerando solicitação para ele, que, como eu falei, nem sempre o teu agente ele vai se prestar somente a um suporte ao cliente final. Ele pode ser usado para auxiliar o teu time, tanto o teu time de vendas, quanto o teu time de RH, quanto o teu time de suporte ao cliente, né? Às vezes tu tens informações que tu não quer passar para o teu cliente, tu não quer que ele pergunte direto, e tu quer, por exemplo, configurações de servidor, né? Um servidor Linux lá que vocês prestam, que tu prestas o serviço e tal, mas que o teu time não tem o domínio, né? O teu time não tem um domínio sobre o servidor Linux. Só um exemplo eu estou dando aqui, né? Então, tu vai ter um agente que, né, conhece bastante das configurações do teu sistema, tem exemplo de configuração ali dentro no teu banco de conhecimento, e o teu time de suporte é que vai usar o agente. Não é o teu cliente. É o teu time de suporte que vai usar o agente, tá ok? Aqui, então, aqui eu passei esse link para vocês, né? Tu deves ter recebido, ou recebeu por e-mail, ou pelo WhatsApp.
aqui é o link da documentação. Então, aqui eu tenho a documentação do sistema e eu consigo, com essa documentação, abrir o Postman para eu poder experimentar isso também na minha conta do Postman. Tu pode criar uma conta sem custo algum, né? Uma conta que dá de fazer tudo que eu estou fazendo aqui, porque a minha conta também é uma conta free. E tu consegues daí já fazer os testes no teu sistema. A vantagem de usar um ambiente como o Postman, por exemplo, é que eu consigo ver o código da chamada usando os meus parâmetros, né? Então, se eu tenho aqui o meu agente, está aqui o ID dele, usando os meus parâmetros, eu consigo ter o código, para já colocar dentro do meu sistema. Então, por exemplo, aqui é em PHP, né? Agora, vamos supor que eu esteja usando o Go. Aqui ele vai dar o meu código para chamar a API em Go, né? Aqui é o exemplo. Esse exemplo que eu fiz aqui com vocês. Aqui em JavaScript, que é bem conhecido, bem usado, aqui em JavaScript, né? Em JavaScript, como é que é essa chamada? Aqui, lembrando que a autenticação ela está aqui em algum lugar, ela está aqui no header, tá? Então, né, vai ter que olhar como é que faz a autenticação better aqui no header. Se eu colocar aqui algum código, 1, 2, 3, 4, 5, ó, tá aqui, ó. Ele colocou para mim como é que vai ficar o meu código. Então aqui eu vou colocar em PHP de novo. E mesmo nas linguagens, ele tem para várias bibliotecas, né, de chamada HTTP. Então tá aqui, ó. Aqui tá o header com a chave de API do meu GPT-WIS, tá ok? Aplicações para isso, eu vou usar um exemplo aqui, só um exemplo bem simples, que foi a integração que foi feita com o Messenger. Então, como é que foi feita essa integração com o Messenger? A gente usou uma plataforma de criação de chatbot chamada Chatfuel. Com essa plataforma, ela tem um dos elementos aqui da plataforma, uma chamada de JSON, uma chamada de API usando JSON, né? Então, usando a plataforma Chatfuel, que está integrada com o Messenger, então eu não preciso ter aprovação do Facebook, nada disso, porque essa plataforma ela já tem aprovação lá com o Facebook. Então, e com ela, né, mesmo na conta free eu consigo fazer chamada JSON, isso é importante. O ManyChat, que é uma plataforma similar para a criação de chatbot no Messenger, com a conta free eu não consigo fazer chamada de API, mas com o Chatfuel eu consigo. Então é uma boa ferramenta para fazer teste de integração também, para quem tem interesse em colocar o seu bot no Messenger. Além de ser no Messenger, também dá para usar o Instagram, o Direct, e dá para usar o WhatsApp Business também, tá? Então aqui numa plataforma só, eu integrando com o meu agente, né, eu consigo usar esses 3 canais adicionais de comunicação, todos eles consumindo, né, as respostas lá do meu agente. Então, o que a gente fez aqui foi criar um código em PHP, colocado nesse domínio aqui, e esse código recebe a mensagem, chama o agente, deixa eu até mostrar o código para vocês aqui. Está aqui o código. Então, esse é o código PHP que está usando a API, né? A nossa API ali, a API do GPT-WIS. O que ele faz? Ele muito rapidamente, né? Porque a intenção não é ensinar a codificar a API, mas simplesmente ensinar o método de uso dela. Muito rapidamente aqui, o Messenger manda... O Chatfuel recebe a mensagem do Messenger, do que a pessoa digitou, e ele chama esse index PHP, que está hospedado naquele domínio que eu mostrei ali para vocês. Aqui eu estou pegando, está sendo pego o JSON e está sendo codificado ele. Tá pegando, qual que é a query? Que a query está vindo lá do Chatfuel, né? Ou seja, qual que é a pergunta do usuário. E daí aqui tem também uma outra função em PHP, onde aqui sim está sendo feita a chamada da API do GPT-WIS. Então, aqui eu tenho a chamada. Então, está aqui, ó.
o link, né, agentes barra query barra o meu agente, o meu ID do agente, que está aqui, ó. É aquele ID que foi pego lá no ambiente do GPT-UIS. E aqui está a autorização no header. Better, e está aqui a autorização no header. Aqui é a chave de API do GPT-UIS, que está lá na opção conta. Lá no finalzinho da opção conta, tu tens a tua chave de API para tu usares e tu tem também lá no agente o teu ID para tu usares, né? Se usar esse daqui, não vai funcionar porque ele vai ser excluído, né? Então, essa autenticação aqui já não vai mais funcionar, tu não vai conseguir usar ela. E aqui eu estou fazendo a chamada da API, está sendo feita a chamada da API. Esse código aqui é o código que foi lá gerado lá no Postman, é o mesmo código, né? Talvez tenha uma flag ou outra aqui a mais. E aqui é feita a codificação, onde retorna, pega o JSON, né? Decodifica o JSON que voltou lá da API e retorna a answer, a resposta lá pro Chatfuel. E como é que ele retorna isso? Ele retorna um JSON especial, obedecendo o protocolo lá do Chatfuel. O Chatfuel precisa receber num formato X, e é isso que foi feito aqui. Quem quiser ter acesso a esse código aqui, é só pedir também que a gente disponibiliza esse código em PHP aqui para servir como exemplo, como base para aquilo que vocês forem construir, tá ok? E aqui eu vou mostrar essa integração com o Messenger. Está aqui, ó. Então, se eu vier aqui, deixa eu dar um refresh aqui na tela. Se eu vier aqui no Messenger, aqui eu tenho o nosso widget normal, né? E aqui eu tenho o widget do Messenger como teste. É aquele teste de integração ali. Então, vamos ver se vai funcionar. Vou pedir para iniciar o bate-papo, continuar como convidado. E vou fazer o seguinte, eu vou perguntar aqui para ele, quero fazer um empréstimo. Quero fazer um empréstimo. Eu preciso? Agora não, porque eu quero isso como anônimo. Então ele está indo lá para o meu agente e está aqui, ó. Já veio a resposta. Para fazer um empréstimo consignado, você precisa dos seguintes requisitos: ser aposentado ou pensionista, ter margem consignável disponível, documentos pessoais, extrato de pagamento, não precisa de fiador nem avalista. Aqui está a explicação para essa pergunta aqui. Consumindo via API. Então, tu consegues integrar qualquer sistema que tu queiras com o teu agente, fazendo uma consulta no teu banco de conhecimento. Isso te dá um poder incrível para ter processo interno, por exemplo, usando o Zapier. Né? Imagina que você recebeu um e-mail, tu tens lá e-mails de pedido de orçamento, ou tem e-mails de reclamação, seja o que for, e tu queres já tratar esses e-mails. Né? Tu queres, assim que chegar o e-mail, tu já quer ler esse e-mail, entre aspas, tu não, né? Tu quer tratar o e-mail, então tu vai pegar esse e-mail, o corpo do e-mail tu vai mandar lá para o teu agente vai poder, por exemplo, analisar esse e-mail, dizer para ti, me diz se esse e-mail é um elogio, se é uma reclamação, se é um pedido de suporte, seja o que for, e encaminhar isso para a pessoa que deve ser encaminhada. E até mesmo já dá uma primeira resposta para o teu cliente, para a pessoa que mandou o e-mail. Né? Eu digo isso porque, como eu mencionei anteriormente, o teu agente, ele não é só um agente que responde pergunta. Ele é um agente que gera informação também, baseado no que tu pedires para ele. Então, eu vou dar um exemplo aqui para que tu tenhas uma noção melhor do poder que isso aqui tem. Né? Se tu souberes usar o poder que isso aqui tem. Então, vamos supor que esse aqui é o meu agente de uso interno para o meu departamento comercial. Eu estou dizendo o seguinte para o meu agente, eu estou dizendo assim, ó, tenho um cliente
Aqui, ó. Meu cliente José Pereira está inseguro para fazer o empréstimo. Escreva um e-mail para ele tranquilizando-o e estimulando a prosseguir com a contratação. Agora está lá gerando a informação que eu quero. Em inglês, porque o meu agente não está tunado. Ele não está tunado para responder somente em português. Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui de novo. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer isso agora. Eu vou tunar ele aqui para tu veres o que eu falo quando está se pedindo para tunar o agente. É aqui nas instruções. Aqui, ó. Eu vou dizer aqui para ele, responda sempre em português. Português do Brasil. Aqui no prompt eu tenho as instruções que eu quero dar para o meu agente. Então, isso daqui é a coisa mais poderosa do mundo para tu poderes deixar o teu agente super, super inteligente, especializado naquilo que tu precisa dele mesmo, né? Aqui, quando a gente cria a conta a primeira vez, vem um prompt muito genérico, né? Por que a gente não deixa ele aqui, por que ele não vem já dizendo, responde em português? Porque às vezes tu pode ter um agente que tu está atendendo pessoas de diversas línguas, e o teu agente ele consegue responder na língua que for perguntada, em qualquer língua ele vai conseguir responder, né? Então, se alguém perguntar em italiano, ele vai responder em italiano. Se alguém perguntar em chinês, ele vai responder em chinês. A mesma coisa a tua base de conhecimento. Tu pode jogar documentos na tua base de conhecimento de qualquer língua. Então, tu pode jogar um manual em inglês, um manual em chinês e um manual em alemão. Ele vai conseguir responder a pergunta na língua que a pessoa fizer a pergunta para ele. Ele vai consumir o conteúdo desse material e vai fazer a tradução na hora de responder para ser de acordo com a língua da pessoa que perguntou. Então, eu tunei ele, né? Eu fiz um ajuste fino aqui para forçar sempre a resposta em português. Então, eu vou de novo aqui e vou copiar a mesma pergunta. Vou copiar a mesma pergunta e vou jogar aqui. Vou mandar para ele. Dessa vez ele deve responder em português. Se não responder em português, pode ser mais alguma coisa de tunagem, né? Então, e a gente é assim mesmo, a gente vai ajustando ele até ele responder aquilo que a gente precisa que ele responda. Ó, então tá aqui o e-mail que ele gerou. Prezado José Pereira, espero que essa mensagem o encontre bem. Gostaria de tranquilizá-lo em relação à sua preocupação em fazer o empréstimo consignado. Entendo que tomar essa decisão pode gerar insegurança, mas gostaria de ressaltar alguns pontos que podem ajudar a estimulá-lo a prosseguir com a contratação. Primeiramente, é importante destacar que a BX Blue trabalha com os bancos mais confiáveis do mercado, garantindo a segurança e a transparência em todas as operações. Além disso, oferecemos empréstimos consignados com as melhores taxas, o que significa que você terá condições financeiras favoráveis ao contratar conosco. Outro ponto relevante é a facilidade e agilidade do processo de contratação. Diferente dos empréstimos comuns, não é necessário constituir fiador ou avalista para garantir a operação. Isso reduz a burocracia e torna todo o processo mais simples e rápido. Além disso, você pode realizar a contratação online sem precisar sair de casa. A BX Blue disponibiliza canais digitais para que você possa realizar todas as etapas do processo de forma conveniente. Até eu estou querendo fazer um empréstimo aqui. E segura. Você também pode utilizar o nosso simulador grátis para comparar as taxas de juros de vários bancos e escolher a melhor opção para você. Entendemos que tomar um empréstimo é uma decisão importante e estamos aqui para ajudá-lo em todo o processo.
Caso tenha mais alguma dúvida ou precise de mais informações, não hesite em entrar em contato conosco. Estamos à disposição para auxiliá-lo da melhor forma possível. Agradecemos pela sua confiança em nossa empresa e esperamos poder ajudá-lo a concretizar seus planos financeiros. Atenciosamente, e aí aqui a pessoa assina. Então, isso aqui não tem nada a ver com o assunto de API, né? E o vídeo até ficou um pouco mais longo por conta disso, mas eu achei muito importante ressaltar a utilidade que isso pode ter no dia a dia para os teus negócios, no dia a dia dos teus funcionários, para queimar a etapa com qualidade e gerar um atendimento sem igual, porque tu não vais mais perder tempo com esse tipo de coisa, né? De Ctrl+C, Ctrl+V, achar e substituir, encontrar isso, não precisa disso. Ele vai sempre gerar coisas muito, muito mais confiáveis, muito mais naturais, né, do que a gente, se a gente fosse fazer no braço, porque cansamos, né? Às vezes no final do dia já não está com aquele gás todo e pode esquecer alguma informação, colar informação errada. Então, quando a gente faz isso usando inteligência artificial, e a palavra-chave que é inteligência, as coisas ficam mais fáceis usando o banco de conhecimento da tua empresa, do teu negócio, usando aquilo que tu sabe sobre o teu negócio para deixar a comunicação com os teus clientes, com os teus funcionários, muito melhor e muito mais ágil. Qualquer dúvida que tu tenhas em relação ao uso da API, manda um e-mail para a gente, né? Ou manda um WhatsApp, entre em contato. No vídeo do YouTube, pode até colocar como comentário, né? As tuas perguntas e tal, a gente vai tentar responder, mas pelos canais oficiais é sempre mais rápido e sempre mais fácil, tá bom? Eu fico por aqui. Nos próximos vídeos, nós vamos ver mais exemplos de integração e a gente está preparando um tutorial somente sobre o prompt, somente sobre instruções para o teu agente, para ele se comportar da maneira que tu precisa que ele se comporte. Um agente, ele é como se fosse um estagiário, que ele absorve muito rapidamente todas as informações que tu passa para ele, mas tu tem que ser muito claro naquilo que tu quer que ele faça. E nos próximos vídeos isso vai ficar bem óbvio para o nosso uso, né? Porque a gente vai forçar situações e vai entender como trazer o agente para trabalhar da maneira que a gente quer que ele trabalhe para o nosso negócio, ok? Eu fico à disposição. Contem comigo para o que vocês precisarem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.